Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Empreendedorismo, aula 4. Nós vamos fazer diversos 3, o questionário 1 até 11, que é basicamente a correção dos exercícios, resultante das 3 aulas, tá? E no final do vídeo, nós vamos ter nossa atividade evolutiva, tá? Nossa D4, Nós passamos por várias etapas até chegar ao empreendedorismo do século 21, tá? Que será muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar. Então a questão 1 diz o seguinte, que cite duas importantes invenções das civilizações antigas. Eu peguei o que eu joguei principal, tá? Mas que vocês fizeram está dentro do contexto também está certo, tá? Importante que vocês exercitem o pensamento crítico de vocês, certo? Então eu coloquei aqui, dentre inúmeras, podemos destacar a roda e o papel, roda para o carro, roda para o carrinho de mão, roda para o avião, e o papel, papel que veio da planta do papiro, que veio lá da China. Então isso foi uma das importantes invenções da Idade Antiga, lá para trás. Na questão 2, nas vilas e cidades da Idade Média, marceneiros, pedreiros e artistas passavam por um período de aprendizagem na oficina de um mestre. Hoje em dia, nós temos escolas que ensinam as pessoas a ter uma profissão, que conhecemos como escola técnica, que ensina a ser mecânico, eletricista, enfermeiro, várias especialidades. O que eles podiam fazer após provarem ser capazes de exercer seu ofício por conta própria. Inclusive, muitos aprendiam as profissões para poder montar o seu próprio negócio. Se você trabalha para você mesmo, você está sendo o quê? Empreendedor. Se você monta um negócio, coloca uma outra pessoa, dizendo um ponto de vista informal para tomar conta, e no formal administrar, você também está sendo empreendedor, tá? Então, vamos ver o que diz aqui. Que nas vilas da cidade, marceneiro, pedreiro e artista passam um período de aprendizagem na oficina, tá? De um mestre até provarem ser capazes de exercer seu ofício por conta própria. Então, a partir daí, também podiam aceitar aprendizes. O sistema era rígido. Tem a pessoa que já tinha o domínio daquele domínio, daquela função, e a pessoa que estava aqui subordinado, que ajudava e via o seu mestre fazer os trabalhos, era considerado um aprendiz. Não temos um ajudante de pedreiro, que tem um pedreiro, para obras mais pesadas, o pedreiro leva uma pessoa. Aquele é o ajudante que, com o decorrer dos anos, gostando da profissão, ele vai exercer a sua função de pedreiro. E vai cobrar seu próprio preço, certo? O mesmo ocorre para o eletricista, certo? Então, a questão 3, o que você sabe de Marco Polo? 1254 ele nasceu e partiu dessa para melhor 1324, foi quando ele faleceu. Então foi um comerciante de Veneza, na Itália, que usou uma rota terrestre até a China e registrou suas aventuras no livro As Viagens de Marco Polo. Foi um grande empreendedor para sua época. Inclusive, existe uma carroceria de ônibus, inclusive anda aqui no Rio, de Marco Polo, em homenagem a esse comerciante, certo? A questão 4, durante as cruzadas de 1095 a 1492, os cavaleiros templários eram um grupo de religiosos guerreiros dedicados à proteção dos peregrinos que viajam à Terra Santa, porque eles se tornaram os primeiros banqueiros. As cruzadas basicamente tinham perfil religioso, mas no fundo era político. Então, voltando para nós aqui, porque é o seguinte, vamos lá. Os Cavaleiros Templários, um grupo de religiosos guerreiros dedicado à proteção dos peregrinos que viajavam à Terra Santa, tornaram-se os primeiros banqueiros. Um viajante podia depositar uma quantia numa igreja dos Templários em sua cidade e resgatar pequenas somas ao longo da viagem, ou soma total ao final dela. Havia um documento assinado que ficou conhecido como carta de câmbio, ou letra de câmbio. Quando você vai fazer um empréstimo, geralmente, tempos atrás, você levava o teu comprovante de renda no banco e o gerente libera ou não, dentro que se encaixa com as políticas de cada banco, certo? Seja ele qual for, E
E outros bancos, dependendo do seu perfil de cliente, hoje já libera online e automático. E naquele dia que você agendou, ele desconta aquele dinheiro da sua conta, tá? Então, nessa época funcionava como, né? Ao longo da viagem, pegava no comecinho e pegava o restante no final da viagem. E tinha que assinar um documento, né? Como se fosse o saque, certo? Os primeiros bancos aqui no Brasil surgiu no começo do século XX, né? Com a chegada dos imigrantes, certo? Na questão 5, cite 3 importantes invenções ocorridas na Idade Média. Óculos, relógio, imprensa, né? Óculos para poder melhorar a visão, relógio para poder marcar a hora, né? A imprensa para poder informar do que estava acontecendo, né? O relógio antigamente era considerado um relógio de sol, né? Colocava uma madeira bem no centro, você fazia um círculo e o sol apontava, né? Na direção dos relógios que nós conhecemos hoje, a hora, né? Era dividido em 12 partes, né? Em basicamente 30 arcos de 12 graus, certo? 12 arcos, 30 graus, né, para ficar melhor. A questão 6, cite 5 importantes invenções na Idade Moderna. Idade Moderna, na época do Renascimento, né? O piano, né, por questão dos artistas, né? Inclusive surgiu grandes pianistas contemporâneos, né, como Beethoven, né? Telescópio, microscópico, relógio de pêndulo e máquina de escrever, certo? O piano, música, telescópio microscópico, o famoso Galileu Galilei, né? Que inclusive foi criado por 2 lentes, uma lente objetiva e outra lente ocular, uma para poder focalizar o mais longe possível, outra para poder focar o que mais perto, né? Dependendo qual a finalidade. Relógio de pêndulo que ficava balançando, que inclusive inspirou os sinos nas igrejas para poder informar o horário da missa, né? O começo das atividades. E máquina de escrever, a famosa máquina de datilografia, né? Que antes de surgir o computador, né, os nossos avós, bisavós, possuem essa máquina de escrever ou de datilografia, que era uma fita, você colocava um papel e digitava normalmente como você digita no computador, certo? A questão 7, cite 5 importantes invenções ocorridas na Idade Contemporânea. Idade Contemporânea depois da Revolução Francesa até os dias atuais, certo? Automóvel, que permitiu diminuir o tempo de locomoção, né? A vacina, né, porque ajuda a proteger para algumas doenças, né? Inclusive a varíola era um grande problema do século XX, né? E depois da descoberta da penicilina, ajudou bastante a prevenir, entre outras doenças, principalmente a questão da tuberculose, né? A locomotiva, que é o trem a vapor, morfina, né, que são os remédios, inclusive, para poder diminuir a dor, né, de paciente terminal com câncer, e o motor elétrico. Motor elétrico, liquidificador, também pode ser transformador, para poder manter a corrente alternada, entre outras grandes utilidades, né? E só para lembrar que cada 5 invenções aqui foi justamente o que? O empreendedor, né? Existe um empreendedor que trabalha com automóvel, a indústria de biotecnologia com vacina, a locomotiva, indústria que fabricam trens, né? Hoje em dia são bem raros, mas existe, mas geralmente para poder transportar minério, transportar outro tipo de carga, né? Também a indústria de biotecnologia, morfina, né, no setor de morfina, e o motor elétrico, se é liquidificador, transformador. Nada faz, certo? Questão 8, 5 importantes invenções ocorridas no século XX. Aspirador de pó, avião, televisão, computador, penicilina, né? Aspirador de pó para poder tirar o pó, né? Que inclusive com muito pó causa problema respiratório. O avião, né, que é o nosso grande Alberto Santos Dumont, né, como foi dito, os irmãos Wright, né, reivindicaram a autoria durante um bom tempo, né, mas até que o presidente americano Bill Clinton deu essa patente, reconheceu de quem inventou foi o Santos Dumont.
o computador, né, que inclusive é grande responsável por todo o funcionamento tecnológico do mundo, né, ligado a uma rede, a internet. Os cabos de fibra ótica, inclusive, vão tudo para o fundo do oceano, ligando todos os continentes. E a penicilina, né, como foi dito agora há pouco pelo bacteriologista Alexander Fleming, né, inclusive ajudou muito a curar muitas doenças, né, inclusive a tuberculose, outros grandes agravantes do século XX, que morria muita gente de tuberculose. A questão 9, né? Cite 3 importantes invenções ocorridas do século XXI, né? Período de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro do século XX, né? Porque nós estamos andando, né? Os primeiros 20 anos do século XXI já foi. Primeira geração, né? Digamos assim. O coração artificial, a impressora 3D, né? Para você imprimir banner, imprimir arte, imprimir figuras, fotos, e as redes sociais, como nós conhecemos, WhatsApp, Facebook, Instagram. E antes de surgir essas redes sociais citadas, existia o MSN, existia o Orkut. Cada empresa tinha sua política, né? Também o Telegram também. Essas também são conhecidas como startup, certo? Questão 10 é patente, né? Quando você faz uma obra e você é o quê? Para ninguém copiar a sua ideia. Que tudo que for utilizado para fins comerciais, vocês vão receber a sua patente. É uma concessão pública conferida pelo governo que garante seu titular a exclusividade de explorar comercialmente o seu invento, né? A patente protege o inventor de uma cópia feita pelos concorrentes, né? Mas aqui no Brasil tem alguns critérios: inovação, a aplicabilidade industrial e a questão de uma novidade. Tem que ser alguma coisa nova, que ninguém pensou, que ninguém imaginou e que não lembre nenhuma outra invenção. Tem que ser uma visão sua, tá? A questão 11. Durante o período colonial, era proibido estabelecer indústria no Brasil. Havia poucas manufaturas comandadas por artesãos, como na Idade Média, quando essa situação começou a mudar. Inclusive, as primeiras indústrias começou, né, quando veio a abertura dos portos, né, as Nações Unidas, né, amigas, né, como na época do Dom João VI, né, quando a família real chegou aqui no Brasil, né. Então, né, com a chegada da família real portuguesa em 1808, as primeiras indústrias foram implantadas no Brasil. Foi construída uma fábrica de pólvora no Rio de Janeiro e permitida a criação de pequenas indústrias que foram atendendo às necessidades, né? Inclusive, a Revolução Industrial começou a chegar aqui no Brasil. E no século XIX e século XX, né, foram surgindo a urbanização, né, que aqui no Brasil a economia era baseada no café, né? Os grandes fazendeiros, os grandes barões e os imigrantes que não estavam muito satisfeitos com a política dos barões, eles começaram a comprar terras e construir casas, né? Foram os primeiros urbanistas. Que dentro dos imigrantes tinha arquiteto, tinha engenheiro, tinha médico, e colocar as primeiras empresas privadas, né? Colocar as pensões, né? E aqui no Brasil pegou com muito mais força em São Paulo. E o final da aula, né? Nossa atividade evolutiva 4, criar uma startup e informar a importância dela ao seu setor. A sua escolha para a sociedade atual. Crie um objeto ou negócio que será uma grande valia para a sociedade, tá? Vocês vão criar uma startup. Qual vocês vão escolher, certo? Lembra que nós estudamos uma startup? Aquelas empresas que trabalham uma questão de inovação, de criar uma coisa nova, poder otimizar. Não precisa ser algo complexo, uma coisa simples. Você fazendo uma coisa simples, que as pessoas aceitem, vai estar resolvido o seu problema. Porque quando existe um problema de verdade, nós queremos o quê? Uma saída. E essa saída tem que ser o quê? Mais simples de resolver. Ou então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir o problema em partes. Aí vocês vão criar uma startup e vão dizer para mim o setor, né? E dentro dessa startup, que será o quê? Um grande negócio para a sociedade. Use a criatividade de vocês, tá?
E nós chegamos no final do capítulo, tá? Essa foi a correção dos exercícios que eu fui passando entre aula 1 e aula 3. E até o capítulo 4. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.